Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com vocês. Meu nome é Leonardo Favarin. Nós vamos trabalhar aqui com o código de ética, tá? Do IBGE, né? O código de ética específico para o IBGE. Vamos trabalhar também com as regras, né, deontológicas. Vamos trazer aqui os princípios, perfeito? Galera que for chegando aí, quem vai fazer o concurso para agente censitário, recenseador, perfeito? A gente tem aí bastante cargos, né? Então, quem está estudando aí, é bom estudar o código de ética e também a parte técnica também vai ser muito cobrada, perfeito? Vamos lá, galera, uma boa noite a todos aí. Stefano, boa noite. É um prazer imenso estar falando com vocês. Vamos trazer aqui o código de ética, que, embora, assim, o código de ética, para quem já estudou o decreto 1171, código de ética do Poder Executivo Federal, vai ficar molezinha, tá? Vai ficar tranquilo, perfeito? Por quê? Porque assim, não vou falar que é a mesma coisa, mas é praticamente, né, a mesma regrinha, tá? Então, quem já estudou aí o código de ética, o decreto 1171 e o código do Poder Executivo Federal, né, o código de ética do Poder Executivo Federal, né, vai pegar o código de ética específico do IBGE, vai ver que é praticamente a mesma coisa, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com a primeira coisa que você tem que saber no código de ética é a comissão de ética, tá? A penalidade a ser aplicado, o que ela faz. Então, vamos lá. Primeiro, comissão de ética, né? Para apurar faltas éticas, qual é a penalidade e qual é a competência. Isso daí é a primeira coisa que você tem que saber da comissão de ética, tá? Segundo ponto, as regras deontológicas. São regras de condutas morais que espera que o servidor do IBGE faça, né, pratique no exercício de suas funções. Maravilha? E vamos ver também o que é servidor para fins do código de ética aqui do IBGE e também as vedações ou proibições, perfeito? Que ele não pode fazer, o que é proibido. Com isso, a gente mata esse código de ética. Não tem dificuldade nenhuma, tá? É muito fácil, é muito tranquilo. Vem aqui comigo, tá? Vamos lá, galera. Uma boa noite a todos. É uma alegria imensa estar falando com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, eu estou falando aqui quem é servidor, né? Primeiro que você tem que entender o conceito do servidor público aqui para o Código de Ética do IBGE. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor. Qual o conceito de servidor público aqui, né? Então a pergunta é, quem é servidor? Para a tua prova, quem é servidor para o Código de Ética do IBGE? Todo aquele que por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado de forma direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou em qualquer setor, olha aqui, ó, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Na verdade, o que você lembra do servidor público para fins lá do decreto, por exemplo, do 1171, que é o Código de Ética do Poder Executivo Federal? A mesma coisa. Ele está trazendo aqui o conceito de servidor público no sentido mais amplo possível. É quem ocupa cargo, emprego ou função. Tanto é que aqui primeiro fala, ó, por força de lei, contrato ou ato, qualquer ato jurídico. Então, qualquer ato jurídico é no sentido de, ó, se não é lei ou contrato, então é um outro ato, né? Por lei, a gente tem, por exemplo, os temporários, né, chamado de servidores temporários. Os servidores temporários, eles são regidos pela lei 8745, acho, né, de 93. Então, olha aqui que interessante.
ela é regida por uma força de lei. Então, bota aqui, ó, Lei 8745, ela é de 93, né? 93, pela numeração, é a 93. Então, 8745 de 1993. É uma lei? É. Note-se que, por força de lei, não é? Servidores temporários, eles são regidos por uma lei, beleza? Você também é servidor do IBGE, o servidor de carreira, né? Que a gente fala que é um servidor, aí, aqui, ó, olha a diferença. Servidor detentor de cargo efetivo. Ué, professor, o temporário não ocupa um cargo efetivo? Não. Você ocupa, nesse caso aqui, meramente uma função pública, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, perfeito? Mas, bem para a pergunta, aqui, ó, servidor público, para fins, aí agora, para fins do Código de Ética do IBGE, é muito amplo. Engloba os servidores temporários, os empregados públicos, aqui, ó, por contrato. Então, cuidado, os empregados públicos. Então, a gente tem quem ocupa cargo público, né, que é o servidor, que pode ser servidor de cargo efetivo ou cargo em comissão, né? Ele tanto é que ele é regido pela Lei 8.112 em âmbito federal. Os empregados públicos, que são regidos por um contrato, a CLT, a Lei de Trabalho, é esse um contrato, né? Tanto é que o próprio, aí você entra no ponto importante, o próprio Código de Ética fala as paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista. Aqui, ó, onde tem os o quê? Empregados públicos, não é? E também, terceiro, os servidores, bota aí, ó, os servidor temporário, que é regido pela Lei 8745, de 93, né? E esse ocupa apenas uma função pública. Tranquilo? A Constituição, por exemplo, dispensa concurso público, né? Tanto é que é um processo seletivo simplificado. Maravilha? Então, vem para mim. Tanto que preste serviço de natureza permanente, um contrato, ou é um servidor detentor de cargo efetivo de natureza o quê? Permanente. Ou temporária. Por exemplo, servidores temporários, né? No caso que vão fazer o censo, perfeito? Ou excepcional. Ainda, aí esse caso aqui, de forma permanente, temporária ou de forma excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado de forma direta ou indireta a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou fora do Estado, porém, qualquer setor que prevaleça o interesse do Estado também é o conceito de servidor, tá? E aí, outro ponto importante, que agora eu acho que é a parte mais essencial, vamos botar assim, é a parte essencial porque na hora da tua prova você tem que saber desse órgão aqui. Já que a gente está falando de um código de ética, a gente tem que pensar na comissão de ética, tá? Esse órgão aqui, ó, a comissão de ética do IBGE. Olha só, observando o Código de Ética do Poder Executivo Federal, ele fala, né, que vai ser criado em cada órgão ou entidade comissão de ética, perfeito? Que tem competências e também aplicar penalidade, perfeito? E aí, nada mais coerente do que a gente ter um decreto pedindo, né, no sentido de obrigando que seja criada uma comissão de ética, então eu, no meu Código de Ética, eu vou criar a comissão de ética, perfeito? A comissão de ética está encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores da casa, no tratamento com as pessoas e com patrimônio público, competindo conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Importante observar aqui esse ponto, por quê?
Primeiro que a comissão de ética, para a tua prova você não precisa saber isso, mas o decreto 1171, regulamentado e alterado pelo decreto 6.029, a comissão de ética é composta por 3 servidores permanentes. Perfeito? Então são 3 servidores do quadro efetivo, estáveis, né? E para aplicar, aí eles têm a característica, primeiro, a comissão de ética tem a característica, a primeira característica que você tem que lembrar na hora da prova, ó, na verdade característica não, vamos botar assim, ó, competências. Ó, competências. Você vai matar tudo na hora da prova, né? Primeira competência, você tem a competência preventiva, né? A característica de preventiva é o quê? A pessoa que vai praticar um determinado ato, né? Ela vai praticar um determinado ato, ela antes pergunta para a comissão de ética, ela abre um processo e pergunta, olha só, comissão de ética, eu posso fazer isso? Né? Vocês aceitam que eu pratique isso? Então a pergunta é essa, por quê? Ela tem a característica de orientar, não, você não faça, senão pode ser punido. E também aconselhar, né? Para de fazer. Perfeito? Então, orientação e aconselhamento sobre a ética profissional. Maravilha? Essa é a característica preventiva. Também tem a característica repressiva, que aqui a gente fala de característica punitiva. Então, competindo, olha aqui agora a parte, ó. Competindo de conhecer concretamente de imputação. Concretamente é porque você, a pessoa, o servidor, ele praticou o ato, né? E ele vai remeter, agora, ele praticou o ato e ficaram sabendo e mandaram para a comissão de ética. Então, a comissão de ética vai apurar se houve uma violação ao código de ética. Agora, a característica é repressiva. Perfeito? Então, ó, então aqui vai ser aberto um procedimento para apurar uma penalidade. Então, a característica repressiva é um procedimento para aplicar uma penalidade. E observa aqui, ó, agora a gente tem que tomar cuidado na hora da prova, né? Deixa eu dar uma lida no inciso 17 e 18, tá? Pra a gente tomar um cuidado na hora da prova. Perfeito? Deixa eu apagar aqui que eu rabisquei sem querer. Fala assim, ó. A comissão de ética do IBGE incumbe fornecer, quando necessário, a quem de direito, os registros sobre a conduta ética dos servidores da casa, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios de carreira do servidor público do IBGE. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética do IBGE é a de censura, e sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Então, tá no decreto 6.021, acho que no artigo 5º do decreto 6.029, desculpa, embora não está previsto no teu edital, então tu não precisa estudar. A comissão de ética é composta por 3 servidores. Esses 3 servidores, eles vão dar um parecer. Para aplicar a penalidade de censura, tem que ter o parecer de todos os servidores. Todos os servidores, os 3 da comissão de ética, tem que falar que estão de acordo para aplicar a penalidade, porque esse servidor, ele atingiu, né, ele violou algum dispositivo do Código de Ética. Perfeito? Mas cuidado na hora da prova. Bota aí, ó, penalidades. Importante frisar isso daqui, tá? Olha aqui, ó. Você tem que lembrar e separar na hora da prova as penalidades. Perfeito? A gente tem a penalidade de censura, que é aplicada pela comissão de ética. Perfeito? Censura, ela só aplica isso, tá? Embora tenha a característica preventiva de orientar, aconselhar o servidor, né?
também a característica repressiva de apurar e aplicar uma penalidade, se vier, né? Se realmente tem que aplicar penalidade. Se não, não aplica, perfeito? E isso daqui é da comissão de ética. Isso daqui é por ele ter violado uma conduta do Código de Ética. Perfeito? A gente tem outras penalidades. A advertência. Suspensão. Demissão, né? E aí temos destituição do cargo em comissão ou função de confiança. Mas eu queria pegar essas três. Essas três aqui, elas são apuradas pela Lei 8.112/90. Perfeito? Elas são apuradas pela Comissão de Processo Disciplinar. Seja um PAD, seja uma sindicância. Então, toma cuidado com isso na hora da prova, tá? Quando vier falando assim, ó, a comissão de ética pode aplicar a penalidade de advertência, de censura ou de suspensão. Não, a comissão de ética só aplica censura, perfeito? Ah, ela pode aplicar advertência? Não, ela só aplica censura. Foi? Então, cuidado com isso na tua prova, tá? Você confundir quem que vai aplicar a determinada penalidade, tá? Beleza, galera? Tranquilo? Todo mundo junto? Então, vamos seguir aqui? Vamos seguir. Regras deontológicas, né? A gente já fechou a comissão de ética, viu que a única aplicação da penalidade de censura está dentro de suas competências, também as características preventivas de orientar e aconselhar o servidor na sua conduta profissional, né? Característica repressiva, né, de apurar, receber ali as denúncias, né, violando o Código de Ética e aplicar a penalidade de censura. Ponto. Acabou. Essa comissão de ética é dentro do IBGE, dentro da entidade administrativa, fundação, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Beleza? Maravilha? Então vamos continuar aqui. Vamos falar agora das regras deontológicas. Olha, regras de conduta, né? Regras de conduta, o que a gente tem que ver? Regras de conduta que tem que o servidor público desempenhar no exercício de suas funções. E isso são regras deontológicas, são regras morais, né? É honesto, é ser leal, é ser probo, perfeito? Embora essas características são de direito público subjetivo, se tu parar para pensar, né? Direito público subjetivo, o que é de boa fé? O que é ser honesto, né? Então, a gente observa que tem uma abertura nesse campo do direito subjetivo, porém, a gente tem que lembrar sempre, ó, de ler, né? A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício da função ou fora dele. A primeira característica que está trazendo aqui no inciso 1 é que você tem que observar os princípios morais tanto dentro do seu trabalho quanto fora, perfeito? Então, como diz o Faustão, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, o servidor público tem que ter decoro, boa-fé, honestidade, princípios morais, perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, vamos lá. Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público, como um todo, em especial das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cuja fonte de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e os ônus para o cidadão. O que a gente observa aqui? Primeiro, que ele acrescentou especificamente, né, na parte especial das pesquisas estatísticas, geocientíficas oficiais. Mas se a gente parar para pensar, o comportamento, as atitudes do servidor público ali, né, do funcionário do IBGE,
ele tem que ser tanto dentro na vida profissional, tanto na vida pessoal. Então, não é porque terminou o horário de trabalho que mudou o comportamento ético. Não, longe disso. Pelo contrário. Então, a pergunta que vai vir na tua prova: pode um servidor do IBGE ser punido por uma conduta fora do trabalho, né, fora da vida profissional? Pode. Na vida pessoal, pode? Pode. Perfeito? Então, cuidado com isso, tá? O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Não poderá jamais desprezar o elemento ético. O que ele está dizendo? Ele está falando assim: você, servidor público, embora às vezes o interesse da administração pública fale mais alto, embora o interesse do cidadão possa falar muito mais alto, você sempre tem que observar o elemento ético. Então, mesmo que para dar mais celeridade você não observe a ética, quebrou o conceito aqui da regra do Código de Ética, tá? Assim, não terá que decidir somente entre o legal e ilegal, o justo e injusto, o conveniente e inconveniente, o oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput, né? Trazendo ali os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o parágrafo 4º, tá? Da Constituição, por se integrar a condição de servidor do IBGE, a publicidade dos atos ali, a probidade na administração, né? O elemento ético da conduta abrange, além dos primados maiores, a adoção de melhores princípios, métodos e práticas de acordo com as considerações estritamente profissionais, incluindo os princípios técnicos, científicos e a ética profissional. A moralidade na administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Aqui traz o conceito do princípio da moralidade, se linkando ao princípio da finalidade da administração pública. Também linkado ao princípio da impessoalidade, né? Por quê? A ideia é buscar o fim, o interesse comum, o interesse público. Não é o interesse do servidor, não é apenas o interesse da administração pública, não é apenas o interesse de um cidadão, né? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo para melhor o exercício de sua função pública no IBGE. O servidor deve ter a consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas, a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. Então a gente observa a moralidade ali, quando você começar a receber as informações no exercício de sua função, né? E você saber que essas informações são protegidas por sigilo. Olha aí o interesse público, né? Então, observa, cuidado, essas infras por sigilo, tá? E se você passa isso, ou a língua sai da boca, né? Você está infringindo o Código de Ética, perfeito? A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. Então, na verdade, é como se falasse assim, enquanto o servidor ele está, às vezes, não fazendo nada no horário, ele está pagando para ele não fazer nada. É como se falasse assim. Se tu parar para pensar, o dinheiro não apenas sai de terceiros, sai de todos, inclusive você, né? Por isso, se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência o fator da legalidade, né? O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Queria fazer uma observação aqui. Você já parou para pensar a fundação, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a relevância pública que tem os valores dessa estatística? Você já parou para pensar? Já parou para pensar que muda o cenário político o relatório dessas estatísticas, dessas entrevistas, né? Já parou para pensar? Muda a quantidade de vereadores, pode mudar a quantidade de deputados estaduais, olha aí, pode mudar a quantidade de deputados federais. Então,
tudo pela quantidade, né, populacional, a mudança populacional. Então, tudo isso interfere. Recebimento de recursos, né? Recebimento de auxílio por parte do governo federal, tudo isso está envolvido nessa pesquisa, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, perfeito? Vamos continuar. A função pública deve ser tida como exercício profissional. Importante, se integra na vida particular de cada servidor. Aqui, ó, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional, né? Tanto o inciso 1, tanto aqui o inciso 6, ele bota de forma expressamente, né, que a sua conduta interfere também na sua vida, a sua conduta pessoal, né, interfere na sua vida profissional, tá? Isso daí já é piadinha boa, já é uma questão boa, né, assim, para você acertar na hora da prova, perfeito? Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade, ó, então o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, a regra. A regra é o quê? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de sua eficácia e moralidade. A publicidade, tanto é que quem estuda direito administrativo, né, estuda as competências, os requisitos, né, do ato, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, e vê que publicidade não está previsto como requisito, mas sim é um requisito de eficácia e moralidade. Não para o ato ser perfeito, mas sim para ele ser eficaz, né? Ensejando sua missão comprometimento ético. Então a regra é a publicidade dos atos. Maravilha? Tanto é que a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 33, fala: o Estado só poderá restringir a publicidade dos atos quando a defesa, a segurança do Estado ou da sociedade assim exigirem. Então observa que o artigo 5º, inciso 33, falou que a publicidade é a regra, tanto aqui nos termos, né, do Código, no inciso 7, tanto na Constituição, no artigo 37, fala da publicidade como regra, tá? Então, ensejando a omissão, comprometimento ético, aí, contra o bem comum, imputável a quem negar. Entretanto, os dados individuais, aí fechou aqui. Então, vamos para a regra. A publicidade dos atos, né, constitui requisito para eficácia e moralidade. Perfeito? É a publicidade. Salvo, aí agora vamos para a exceção. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado, da administração pública e os declarados sob sigilo, não vão ser publicados. Perfeito? Aí vem aqui, ó. E você sabe que você vai trabalhar com dados. Entretanto, os dados individuais das pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Então, cuidado na hora da prova. As entrevistas que você faz, os dados individuais, as informações, o nome, a quantidade de filho, a quantidade de pessoas, né? Aquelas perguntinhas chaves, elas são dados estritamente confidenciais. Perfeito? Onde exclusivamente para fins estatísticos. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação do sistema estatístico cartográfico no Instituto devem ser de conhecimento público. Então, cuidado, claro, os sistemas estatísticos, as informações, tudo isso, aí são de conhecimento público. Mas os dados confidenciais das pessoas físicas ou jurídicas são estritamente confidenciais e somente utilizados para fins estatísticos, tá? Toda pessoa tem o direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falsear, ainda que contrário ao endereço da própria pessoa interessada ou da administração pública. Então, aqui é o princípio da publicidade, da verdade, da boa-fé. Perfeito?
Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão e da mentira, que sempre aniquila até mesmo a dignidade humana, quanto mais de uma nação. A cortesia, a boa vontade, o cuidado, o tempo dedicados ao serviço público caracterizam-se esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos de forma direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a quem pertence ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade. Não constitui apenas uma ofensa ao equipamento, né, e as instalações ou ao Estado, mas de todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, ao seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-lo. Tá? Galera, fechei essa primeira parte aqui, beleza? No próximo bloco, boa noite, Stefano, boa noite, Michele, tá? O pessoal aí que está estudando. Deixa eu só beber uma água aqui. E aí vamos continuar também, né, falando. Não esqueça de você aí curtir o meu canal, tá? Curte aí o canal do curso. Vamos lá. Vamos continuar. Eu dei um intervalo, não botei nem a vinheta. Tava bebendo água aqui, todo mundo vendo beber água, né? Que triste. Mas faz parte. Lembrando que vai ter essa aula e o segundo bloco agora que eu vou falar vai estar lá na aula, tá? Na turma, perfeito? Quem for fazer aí para agente censitário, recenseador, agente censitário municipal, né? E agente censitário supervisor, né? Então, boa noite, Franciele. A galera tá rindo, né? Pô, uma sede, né? Tem que beber água. Ainda mais com ar-condicionado, a garganta vai ficando seca mais rápido, né? Então, mas vale a pena. Vou passar o link para vocês. Quem quiser também, eu vou estar passando um descontinho aí legal. Pô, embora já tá a turma já tá num valor bem simbólico, tá, gente? Tá no valor de R$ 54,90. Aí. Viva la vida, boa noite. Vamos fazer aí, Michele, Stefano, Franciele. Vocês vão fazer aí o concurso do IBGE? Vale a pena sim. É temporário, né? Mas aí dá para uns 6 meses, 8 meses mais ou menos, né? Fazer o censo, perfeito? Não sei como é que vai ficar, se eles vão fazer primeiro o agente censitário vai fazer o mapeamento todo e depois o recenseador faz as entrevistas, né? Boa noite, Anderson, prazer imenso aí falar com você, boa noite. Vamos lá, vamos para a segunda parte aqui do Código de Ética. A gente está terminando, na verdade, é muito comentáriozinho, se tu parar para pensar, né? É muito comentáriozinho, depois a gente fala para os deveres, e aqui, ó, e vedações. E aí depois eu pego a Lei 8.112, tá? Aí amanhã, não sei se vai ser amanhã, se a gente consegue botar amanhã, dá pra gente pegar também a Lei 8.112, tá? Boa noite, Moisés, um salve aí, boa noite a galera. E olha que eu nem consegui divulgar muito aí o canal, acabei não divulgando para todo mundo, né? Eu tava no trabalho, né? Então acabou ficando enrolado aí. Pessoal aí, faça a inscrição no canal. Vamos lá, vamos para a segunda parte. Quem já estudou o decreto, né? Quem já estudou o decreto 1171 deve estar assim, pô, isso eu já vi aí no decreto 1171, isso daqui eu já li, né? Então fica fácil, acaba ficando mais fácil, ó. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor que exerça suas funções, né? Permitindo a formação de longas filas. Às vezes a gente vê, né, em determinados órgãos, uma demora, não apenas por falta de funcionário, porque a gente sabe que tem muitos órgãos que faltam funcionários. Exemplo, vide INSS, né? Infelizmente o INSS está uma falta de funcionário.
Também no estado do Rio de Janeiro tem um Detran, por exemplo. Então tem uma falta de funcionários. Então acaba gerando uma longa fila exatamente pela quantidade de demanda, perfeito? Isso daí é normal. Mas criar longas filas e não ter essa demanda toda e ter servidor na casa, infelizmente isso atenta contra a moral, né? Atinge, é um ato de desumanidade, ó. Não caracteriza apenas uma atitude contra a ética, não apenas, mas um ato de desumanidade, mas principalmente o grave dano moral aos usuários do serviço público, né? O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e assim evitando a conduta negligente, os repetidos erros, o descaso e o acúmulo do desvio, tornando-se às vezes difícil de corrigir e caracterizando até mesmo imprudência no desempenho da função pública, né? Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre condiz com a desordem nas relações humanas, né? Então, a ausência injustificada é o servidor que desaparece no horário de trabalho, que vai embora, né? Que sai 15 minutos mais cedo, que ninguém sabe para onde ele foi almoçar e ele já está 2 horas, 3 horas almoçando. Então, isso daí é uma situação de desmoralização do serviço público, né? E isso daí gera uma desordem. Por quê? Porque, infelizmente, nós somos pessoas humanas. E aí, se tu parar para pensar, vai gerar aquela coisa, o amigo foi lá e ficou 3 horas almoçando, então por que eu não posso fazer também? Né? E aí gera outros problemas. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, vou ter que sair aqui rapidinho, porque acabou que esse slide ficou grande pra caramba, né? Tá bem grande. Então, ó, o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colaborem todos para poder receber a colaboração, pois sua atividade pública é grande oportunidade para o crescimento e agradecimento da nação. O caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atividades estatísticas e cartográficas, né? Privilegiando-se, assim, um contato estreito e harmonioso entre ambas as atividades. Contato essencial para melhorar a qualidade, comparabilidade e coerência dos dados produzidos. Esse espírito colaborativo e participativo deve estender-se à coordenação dos sistemas estatísticos cartográficos nacionais de responsabilidade do IBGE, né? Agora vamos para os principais deveres. Deixa eu voltar aqui. Vamos falar dos deveres, né? Que na verdade cria obrigações do servidor no exercício de sua função, tá? São deveres fundamentais. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, né? Função ou emprego público que seja titular. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, né? Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, tá? Pondo fim, né, exatamente essas situações procrastinatórias, essas situações que apenas prendem, atrapalham, criam filas, né? Não resolvem um problema dos usuários, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço no setor que exerçam suas atribuições, né? Com o fim de evitar dano moral ao usuário. Ser probo, reto, leal e justo, ser moral, de boa fé, isso daí é um aspecto de liderança muito importante, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, agora isso daqui é importante, quando estiver diante de duas situações, a melhor e mais vantajosa para a administração pública? Não. Para você? Não. Para o teu chefe? Não. Para o usuário? Não. Para o bem comum. Então, cuidado com isso na hora da prova. Quando você estiver diante de duas opções, vê a que é melhor para ambos, melhor para todos. Não é o melhor para a administração, não é o melhor para você, não é o melhor para ele, é o melhor para todos. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão de bens, direitos, serviço, coletividade, né? Importante isso daqui. Jamais retardar qualquer prestação de contas. Você tem que prestar as informações para os órgãos competentes de controle, perfeito? Então, cuidado com isso. Você tem o dever, né, de não retardar a prestação de contas, tá?
Também a gente tem tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público, ter consciência de que o seu trabalho é regido pelos princípios éticos, né, que materializam na adequada prestação de serviços, ser cortês com urbanidade, tratamento, né, as limitações individuais de todos os usuários no serviço público, sem qualquer espécie de preconceito, sexo, nacionalidade, cor, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhe dano moral, ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura de que se funda o poder estatal. Observa, você respeita seu chefe, né? Resiste às expressões superiores e hierárquicas, às expressões do seu chefe. Não é obrigado a exercer atribuições que o teu chefe manda quando elas forem ilegais. Perfeito? Então a gente observa que temos o conceito da hierarquia aqui. A gente tem aqui o poder hierárquico, mas o poder hierárquico é limitado entre você exercer as atribuições corretas e honestas no exercício das suas funções e o teu chefe mandar você fazer coisa ilegal, você fazer coisa desonesta. Não pode. Tá? Zelar no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, ser assíduo, né, e frequente ao serviço, então você não pode faltar, tá comparecendo, na certeza, e não apenas comparecer, mas ter vontade de trabalhar, perfeito? Isso é ser assíduo, não é apenas comparecer no trabalho, perfeito? Na certeza que sua ausência provoca dano ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, né? Seguindo os métodos mais adequados de sua organização e distribuição. Tá, eu sei, quando eu falo isso daqui, gente, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho. Eu mesmo não faço isso, infelizmente. Eu posso estar realmente assumindo aqui, né? Mas eu não faço, mas tem que fazer. Né? Então, local limpo no ambiente de trabalho. Tanto é que muita gente às vezes pega café, copo de café, bota no meio de documentos, no meio de processos administrativos, né? Isso daí é errado. Participar de movimentos de estudos, vendo exatamente a sua competência, a sua eficiência melhorar, apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da sua função, né? Sou recenseador, qual é o meu exercício da minha função? Então eu vou botar uma bermudinha, vou sair da praia direto, de chinelo, de camiseta, né? Não pode, pô. Você está com o exercício das suas funções, você tem que estar com vestimentas adequadas. Qual a vestimenta adequada, por exemplo, para um recenseador, um agente censitário supervisor? O colete do IBGE, já identificando, o bonezinho, né? Então, isso daí é vestimenta, que comprova, que identifica que ele é um servidor do IBGE, perfeito? Então, cuidado com isso, usar vestimentas adequadas, as vestimentas é completo, não é apenas, mas não vou botar o colete, tá, mas caramba, você tá de camiseta, poxa, né? O crachá, esqueci o crachá. Muitos condomínios, quando você for fazer o recensear, né, recensear, você vai ter que estar com crachá, vai se identificar o porteiro, então, tudo isso daí você tem que estar com a vestimenta e com uniforme, não é? Comprovando que você é um servidor do IBGE, perfeito? Manter atualizado com as instruções, as normas de serviço, as legislações pertinentes, aí vai ter o curso, né? Cumprir de acordo com as normas de serviço, as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério de segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, né? Então, aí, controle. Você recebeu uma pessoa está pedindo para fiscalizar, né, uma determinada atividade sua. Você tem que deixar, perfeito? Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo, contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e jurisdicionados administrativos. Perfeito? Apresentar nas análises estatísticas e geográficas informações que estejam de acordo com as normas científicas sobre fontes, métodos e procedimentos, bem como comentar as interpretações errôneas
e o uso indevido de informações estatísticas geocientíficas, né? Zelar pela qualidade dos processos de produção das informações estatísticas e geocientíficas oficiais, adotando critérios de boa prática tanto nas atividades finalísticas quanto na atividade de apoio. Divulgar e informar todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. A conduta ética do servidor do IBGE deve respeitar a legislação e as normatizações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como as normas internas desta fundação, expressas em suas resoluções, ordem de serviços, portarias, norma de serviços e memorandos. Perfeito? E aí, no próximo bloco, na verdade vai dar nesse bloco ainda, a gente vai falar das vedações. Perfeito? Olha aqui. Embora às vezes é um pouquinho maçante, né? Vamos ver, tal, código de ética. Você está observando, né, formalizando exatamente, que ele separou em 3 pontos. Primeiro, a comissão de ética, né? A gente viu. As regras deontológicas, as regras morais no exercício da função e também na vida pessoal, né? As obrigações do servidor, né? As atitudes, as atribuições que ele tem que praticar. E agora a gente vai ver o que ele não pode praticar. Perfeito? Então, primeira coisa é vedado, né? Tanto é que pode vir na tua prova é vedado ou é proibido. Perfeito? Então, cuidado. Inciso 15 é vedado ao servidor público do IBGE o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem, né? Então, ele utilizar o cargo, não, sou servidor do IBGE, pá, da carteirada. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadão que deles dependam. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a esse código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Usar artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando dano moral ou material, né? Deixa utilizar os avanços técnicos ou científicos ao seu alcance e o seu conhecimento para atendimento do seu mister, né? Da sua capacidade técnica. Permitir que perseguições, simpatias ou antipatias, caprichos, paixões, né? Todas as características de bem e mal, de interesse pessoal, né? Interfiram no trato com o público. Perfeito? Com os jurisdicionados administrativos ou com os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Observa. Então, infelizmente, a linha F fala assim, embora, infelizmente, a gente não tem sangue de barata, né? A gente, às vezes, muda o humor, né? Fica com cara emburrada, mas isso não pode interferir na sua atividade, no seu atendimento ao público, perfeito? Ao cidadão, também aos seus amigos de trabalho, seja seu chefe, teu inferior, né? Então, cuidado. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira. Opa, não pode, né? Gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa, né? Isso daqui, voltei aqui, desculpa, pode gerar até mesmo crime de corrupção, né? E ser até uma conduta punível, até mesmo com a demissão, tá? Alterar ou deturpar o teor de documentos que devam encaminhar para providências, tá? Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos, tá? Desviar servidor público para atendimento em interesse particular, isso não pode, né? Muitas vezes a gente ouvia, o fulano ele é assessor do outro, né, do ciclano, porém ele leva a filha dele para a creche, ele leva a esposa para o shopping, né? Isso daí também não pode ocorrer dentro do IBGE, né? Isso também gera um problema ético. Retirar da instituição sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público, fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço, em benefício de parentes, de amigos ou de terceiros. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, habitualmente. Olha, no serviço ou fora dele, tá? Cuidado, perfeito?
Já pensou? Tu vai trabalhar, vai recensear, vai fazer entrevista lá e o cara tá com um bafo de 51, né? E aí? Olha que conduta feia, né? Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre as pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultados de pesquisa à sua divulgação oficial, exceto quando autorizado, né? Exercer atividade profissional aética, né? Ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Perfeito? Fechamos aqui, galera. Fechamos essa parte aqui do código. O código de ética do IBGE, tá? Ele é bem pequeno. Perfeito? Quem adquirir aí a minha turma, a turma específica do IBGE, eu botei até o link aí, vai estar também recebendo aí mais 50 questões. Perfeito? Na verdade, essa parte aqui é até maçante. A Lei 8.112 a gente vai ver que é bem mais legal. Eu vou dar aqui rapidinho uma pincelada, ó. O artigo 116 e também o artigo 117, ele trata... Não, 127, desculpa. Ele trata das penalidades, perfeito? E aí você vai ver que as penalidades, a gente tem advertência, né? Aqui, ó, advertência, tá? Que é por escrito. Maravilha. A suspensão, que é você vai ficar em casa de molho, que pode ser aplicada até 90 dias, né? E a demissão, que é a vacância do cargo. Perfeito? Então, cuidado. Mas olha aqui que interessante. Tu imagina, o servidor, ele é o único que trabalha com determinada atividade no IBGE. Vamos dizer que ele é o técnico de geografia, não sei o que, estatística. E só tem ele. Ele levou uma suspensão de 20 dias no meio do censo. Tu imagina. Para pensar. Ele vai ficar suspenso? Ele vai ficar em casa enquanto o IBGE está trabalhando mais do que todo mundo? Não, né? Então, cuidado. A administração pública pode converter a penalidade de suspensão em multa. Ele vai trabalhar, porém ele só vai receber 50% da sua remuneração. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova, tá? E outro ponto também, as penalidades, elas prescrevem. Tanto é que o artigo 142 fala, a ação disciplinar prescreve. O que é prescrição? O Estado pode punir até um determinado momento. Esse é o conceito. Quando eu falo assim, são crimes imprescritíveis. Opa, você sabe que o Estado pode punir a qualquer tempo, né? Então, por isso, às vezes eu chego em sala de aula e falo assim, gente, o que é um crime imprescritível? É o cara que não prescreve. Isso é fato, mas qual o conceito? Que o Estado pode punir a qualquer tempo. Essas penalidades administrativas, elas prescrevem. Então, você tem que saber o prazo, tá? Aqui, ó, deixa eu sair aqui rapidinho. Antes de botar o prazo, olha aqui, ó. O prazo da prescrição começa a correr da data que o fato se tornou conhecido, né? E os prazos previstos, né, de prescrição previstos na lei penal aplicam-se a infrações disciplinares também como crime, né? E aí a abertura da sindicância, ela interrompe o prazo prescricional. Aí a pergunta que não quer calar, qual é o prazo prescricional? Depende. Se for advertência, eu aplico o prazo prescricional de 180 dias. Então, olha aqui, ó, a administração pública tem 180 dias para punir com advertência, tá? Se for suspensão, a administração pública tem 2 anos para punir. Se for demissão, tem 5 anos para punir. Observação, essa é a regra do jogo. Salvo se alguma dessas condutas tipificar como crime, lei penal. Aí aplica-se os prazos da lei penal. Foi? Beleza? Tranquilo, galera? Entenderam? Matei aqui para vocês essa parte, né, das penalidades de forma aqui bem rapidinha. Maravilha?
Quem adquirir a turma, adquirir hoje e mandar até, ó, mandar um zap, ganha aí ainda 20% de desconto, tá? Vou estar depois criando um cupom, manda aí pelo meu WhatsApp. Ah, professor, fiquei interessado na turma, tem português, tem raciocínio lógico, tem ética, tem o conhecimento técnico, né? Então tem toda a parte do edital aí de 2021. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, tem essa teoria que eu estou fazendo aqui com vocês, né? E tem mais 50 questões, exercícios de ética, né? Voltado ao serviço público na parte do IBGE, tá? Fica bem tranquilo, bem facilzinho, beleza? Adquire aí, pô, sai num preço de quanto? Deixa eu ver, 20% a mais de desconto, de R$ 54,90, cai para quanto? Deixa eu ver, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom em exatas. Sai por R$ 43,92, o módulo completo de 60 horas. Aí, vale a pena, hein? Ainda vai ter exercício na parte de conhecimentos técnicos, tá? Galera, um forte abraço aí, uma boa noite a todos, não esqueça de fazer a inscrição no canal, tá? Bons estudos, uma ótima sexta-feira, e aí qualquer coisa, se você precisar, me manda um WhatsApp lá, me manda uma dúvida, né? Qualquer coisa você precisar aí em relação a PRF, PF e IBGE, tá? Galera, uma boa noite e bons estudos.